O tema da mensagem essa noite é até que Jesus Cristo volte, até que Ele venha, vamos juntos construir muros de proteção ao redor da nossa família. Amém? Temos a família da fé, a família da igreja, que nós temos construído muro em redor da igreja para proteger aqui. Nós tivemos muitos casos de pessoas que vieram aqui para levar algo da casa de Deus e eles não poupam nada. Levam até a torneira que está lá no cavalete da Sanepar. Tempo atrás levaram a torneira, daí eu coloquei outra e coloquei uma personalizada, Jesus te ama, levaram também. Então o pessoal não poupa ninguém. Aí colocamos o muro agora, vamos ver se, mesmo assim nós temos alarme também, mas enfim, temos que fazer a segurança da igreja do Senhor como patrimônio, como instituição. Mas nós sabemos que a proteção maior da igreja do Senhor não vem de nós. Vem de quem? Do dono da igreja. A igreja prevalecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela vai continuar viva. Aqui na terra e lá no céu estará reunida a igreja do Senhor para todo sempre. Essa igreja do Senhor não vai ser demolida, destruída de forma alguma. Alguns prédios, sim, serão destruídos, né? Todos serão destruídos depois com a volta de Cristo. Mas nós sabemos que quando se fala de muro, nós pensamos em algumas finalidades. Primeira finalidade, quando se fala de muro, é que você está ali querendo separar, você está querendo delimitar ou proteger ali onde você está morando ou habitando. Alguns muros são construídos para separar um espaço, deixar esse espaço reservado, delinear um território. E quando você constrói um muro em sua casa, é como se você dissesse em alto e bom tom, esse espaço é meu. Né? Alguns países, os Estados Unidos, quase que não tem muro em volta das casas. Né? A gente vê aquelas fotos, não sei quantos já tiveram lá, mas lá você vê, geralmente, as casas quase que não tem muro. Mas no Brasil a gente tem que ter muro, com cerca elétrica, com arame farpado, e mesmo assim as pessoas têm invadido. Mas nós sabemos que quando se fala em muro, nós temos esse desejo de proteger. Outra finalidade do muro também é estabelecer segurança e proteção para aqueles que estão ali dentro. Então, se você deseja morar em um lugar seguro e tranquilo, você constrói um muro bem firme e seguro. E com câmeras em volta, mesmo que eles roubam a câmera, você tem lá a segurança. Essa é a finalidade quando nós pensamos em muro. Assim como a nossa casa, a nossa igreja, como instituição, precisa de muros, nós precisamos também construir muros de proteção ao redor da nossa família. Então, quando eu pensei nesse tema, nós falamos muito sobre esse assunto, tanto da reforma lá da frente, quanto no domingo à noite. O pastor Antônio Renato Grusso trouxe ali uma mensagem falando sobre os muros de Jerusalém que foi reconstruído com a ajuda do Senhor por Neemias e aquelas pessoas que Deus chamou. E ele falou lá muito claramente, 52 dias eles fizeram a obra que demorou 130 anos para começar a sair do papel, da mente dele. Então, quando nós pensamos em muro, nós temos que pensar também em redor da nossa família. Temos que construir muros de proteção. E eu diria para vocês que eu tenho visto, acompanhado, que muitos precisam construir muros e muitos precisam reconstruir muros de proteção que foram derrubados. Agora já vamos começar a complicação. Qual muro foi derrubado na sua família? O que aconteceu que caiu esse muro? Talvez o muro da segurança, da fidelidade, o muro da confiança, o muro da paz caiu. Por isso que temos que reconstruir a paz, reconstruir a confiança. Qual o muro que caiu? Nós sabemos que Jerusalém era cercado por muros e por portas que foram derrubadas. 12 portas caíram e tiveram que reconstruir. Então nós sabemos da importância que temos de reconstruir, construir ou reconstruir. Em que fase você está hoje
no seu lar? Você está construindo muros para proteger? Ou você está procurando reconstruir muros que caíram? Nós já pensamos nessa aplicação. Tem pessoas que precisam reconstruir muro emocional, porque por uma situação ele ficou mal emocionalmente, com depressão, com ansiedade, com um problema psicológico, psiquiátrico, e precisa reconstruir o muro da sanidade também. Quantas coisas podemos pensar, né? Da saúde. Temos que pensar em reconstruir ou construir muros de proteção ao redor da nossa família. A imagem está cortada ali, acho que não aparece direito, mas lá em cima tem um título, né? É construir, reconstruir ou construir muro de proteção ao redor da nossa família. Agora a pergunta é, como fazemos isso? Como podemos reconstruir ou construir muros de proteção ao redor da nossa família? De que forma podemos fazer isso? Nós temos que aprender, como o Sérgio pregou um tempo atrás, temos que aprender com Deus. Aprender com os servos de Deus do passado. Eu tenho falado que as histórias se repetem, muda apenas os personagens. Você pode olhar para a Bíblia. Tem muitas coisas que acontecem hoje com você que já aconteceu no passado, ou eram outros personagens que executaram. Vamos aprender então com Neemias como reconstruir ou como construir muros ao redor da nossa família. Abra comigo lá em Neemias, capítulo 1. Eu vou dividir essa mensagem em duas. Nessa quarta e na próxima quarta-feira nós vamos continuar meditando nesse livro de Neemias, dentro desse tema. Então, Neemias, ele foi escrito, ele viveu aproximadamente 430 anos antes de Cristo. Grave ali, 430 anos antes de Cristo. E nós temos ali no livro de Neemias, capítulo 1, versículos 1 a 4. Vamos ler esse texto. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, esse mês aqui significa novembro ou dezembro, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, esse texto nos fala que Jerusalém estava desolada, o povo foi levado como escravo para a Babilônia, os poucos que ficaram na cidade estavam vivendo em miséria, e a cidade precisava ser reconstruída, e Neemias foi a pessoa escolhida por Deus para liderar a reconstrução de Jerusalém. E diante dessa realidade triste e assustadora, Neemias não ficou parado. Neemias nos ensina algumas atitudes que devemos tomar diante de uma situação difícil ou diante de uma situação que devemos proteger a nossa família. Você deseja proteger a sua família? Amém? Muitos falam, mas eu não tenho família, mas você tem a família da fé. Quando você vem para Cristo, você tem pais, mães, irmãos, todo. Não existe família mais completa que a família da fé. Porque é uma família que vai subir para a eternidade. Talvez você esteja aqui sozinha, viúva, ou viúvo, sem filhos, não importa, você estando aqui, você tem uma família da fé. Proteja essa família da fé. Essa é a nossa mensagem. Então, o que Neemias nos ensina dentro desse texto que nós acabamos de ler? Eu não sei qual é a realidade da sua família, mas uma coisa é certa, diante das dificuldades que a nossa família enfrenta, não podemos ficar parados. E o que Neemias fez? Lá no capítulo 1, versículo 1 a 4, diante da calamidade que ele ouviu do seu irmão Anani, diz ali no versículo 2, ele reconheceu a necessidade
de reconstruir os muros de Jerusalém. Então, o primeiro passo para você reconstruir algo, você precisa reconhecer que ele está destruído. Certo? Simples assim. Hoje temos muitas pessoas que estão emocionalmente destruídas, mas não reconhecem que precisam buscar uma reconstrução emocional. Muitos casamentos estão à beira do precipício, estão destruídos, mas muitas vezes não reconhecem que precisam reconstruir. Às vezes, muitas vezes, e geralmente acontece isso, quando vem uma situação de calamidade, de muro destruído no casamento, geralmente, eu diria para vocês que 90% das pessoas que procuram a reconstrução não é o homem, é a mulher que tem buscado psicólogos, tem buscado pastores para reconstruir. Não é diferente aqui nessa igreja também. Então, geralmente, uma pessoa desperta, eu preciso reconstruir esse muro que foi derrubado. Então, o primeiro passo que nós aprendemos, sem reconhecimento da necessidade, não construiremos nada, não reconstruiremos nada, e não vamos proteger a nossa família. Então, se a sua família hoje precisa de proteção, se você vê que está acontecendo de um muro caiu, ou uma porta sendo queimada, seja a porta da confiança, da fidelidade, seja emocional, tem que reconhecer que precisa tomar uma atitude. E o que Neemias fez? Ele reconheceu. E é interessante notar, se você olhar para o capítulo aqui, quando ele perguntou, ali no versículo 2, ele perguntou primeiro dos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio. Ele não perguntou da cidade, ele perguntou das pessoas. O que nós aprendemos é que quando acontece um acidente, por exemplo, aconteceu um acidente de carro, você fica preocupado com o carro ou com a pessoa que estava dentro do carro? Com quem? Estragou meu carro? Não, a pessoa. Nós temos que amar as pessoas e usar as coisas. Tem pessoas que invertem, usam as pessoas e amam as coisas. O meu carro estragou tudo, a pessoa está lá ferida, quase em óbito, vamos cuidar das pessoas. O que Neemias perguntou no versículo 2? Perguntei pelos judeus que escaparam. Cidade é o segundo passo. Existe alguém lá vivo? Então vamos lá. Porque eles vão ser alvo do amor de Deus para que eu possa reconstruir. Então, quando você tiver alguma situação de dificuldade, pense nas pessoas. Eu vi um tempo atrás que houve uma enchente aí num lugar no Brasil, passou num jornal. E, de repente, aquela enchente, uma pessoa estava passando de moto. Quem dirige moto aqui? Tem dois só. Então, o que aconteceu? Era uma enxurrada enorme. Aí, de repente, o rapaz estava passando com a moto, junto com a noiva ou a namorada. Se fosse namorada, acho que já perdeu o namoro. E, de repente, a moto caiu e ela caiu junto. Ele foi atrás da moto. Deixou a namorada ser levada pela enxurrada. Ou a noiva, ou a esposa, sei lá. A preocupação dele era com a moto. Vocês estão me entendendo? Então, quando acontece algo na sua casa, se preocupe com a pessoa e não com as coisas. Proteja a sua família, muro de proteção. O que mais uma pessoa deseja, uma família deseja, que haja proteção e segurança dentro do seu lar. Então, pensando nisso, o que Neemias fez? Ele reconheceu. Qual foi a segunda atitude de Neemias? Versículo 4. Mostra que Neemias chorou. É isso que diz o versículo 4? Chorou, lamentou por alguns dias, jejuou e orou perante o Senhor. É bem interessante essa atitude de Neemias, que ele chorou. Ele lamentou, não foi a vida inteira. Ele podia ficar lamentando até hoje, né? Hoje não daria mais, mas por um bom tempo. Mas diz ali que ele ficou lamentando por alguns dias. Depois que ele soube disso, que ele reconheceu a necessidade, ele chorou muito. Então eu digo para vocês com muita segurança, se você está hoje com os seus muros da sua família derrubado, chore. Chore. O choro pode durar uma noite, mas quando você está com Deus, a alegria vem pela manhã.
Diz a Bíblia. Está na Bíblia isso. Porque você se sente consolado por Deus. Isso tudo está na Bíblia. Então, quando ele fez isso, ele chorou, ele lamentou por alguns dias, e orou, jejuou e buscou o Senhor. Então, essa atitude de reconstrução, primeiro vem com o reconhecimento de que é necessário reconstruir. Certo? A segunda atitude, lamente, chore, jejue se for necessário, ore ao Senhor, para que Deus possa olhar para você e falar, realmente ele se reconheceu que está precisando de alguma coisa. Está precisando da minha ajuda. Aí o que Neemias fez? Ele buscou. Eu diria para vocês que sem o reconhecimento da necessidade de construir ou de reconstruir muros que protejam a nossa família, jamais iremos chorar, jamais iremos lamentar, jamais iremos jejuar, ou orar ou buscar o Senhor. O choro pode ser falso. A busca ao Senhor pode ser por outros propósitos, porque vai perder bens, vai perder as amizades, vai perder muita coisa, então eu vou buscar o Senhor, porque eu estou pensando que eu vou perder muita coisa naquela separação ou naquela situação que estou vivendo de desespero, que eu preciso reconstruir. Deus sonda o nosso coração, sabe se estamos sendo sinceros quando buscamos Ele. Então nós entendemos dessa forma, sem o reconhecimento da necessidade de construir ou de reconstruir muros que protejam a nossa família, jamais iremos chorar, lamentar ou até mesmo jejuar e orar diante do Senhor. A terceira atitude de Neemias que nós podemos ver também, que pode ser aplicada a nós, na questão da reconstrução dos muros que podem estar derrubados na nossa família, nós encontramos aqui no versículo 5 a 11. Vamos ler? Versículos 5 a 11 de Neemias capítulo 1. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Veja só, dia e noite ele estava orando. E ele fala pessoalmente, era uma oração singular dele mesmo, individual. E ele fala ali, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos o quê? Pecado. Então ele reconheceu que existia pecado na casa e nele também. Ele fala aqui, eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Já está falando aqui do que ele iria fazer. Mas eu quero fazer essa aplicação dizendo que a necessidade de reconstruir os muros de Jerusalém, diante de todo aquele show, do pecado. Uma palavra só. Pecado não justifica, se confessa. Então, quando ele orou ao Senhor, ele reconheceu o pecado individual e coletivo. Então, eles não guardaram os mandamentos do Senhor.
Dentro do casamento, dentro do relacionamento, existe o pecado que aconteceu, temos que reconhecer isso para que ele possa ser reconstruído. Dentro da igreja de Cristo também, existe muito pecado na igreja de Cristo. E se a pessoa não reconhecer que errou, que pecou, não tem por que jejuar, não tem por que orar. Tem que confessar o pecado diante de Deus, para que haja reconstrução do muro. É interessante notar que Neemias foi escrito, conforme foi dito, 430 anos antes de Cristo. E cronologicamente, você olhando para a Bíblia, aqui escritos livros, Jeremias vem depois de Neemias. Mas Jeremias viveu antes que Neemias. Cerca de 650 anos antes de Neemias. Antes de Cristo, antes de Cristo. Então, Neemias foi escrito 430 anos antes de Cristo. E Jeremias, 650. Por que eu estou falando de Jeremias? Porque eles foram alertados que iria acontecer algo com Jerusalém. Vamos ver comigo, por quanto tempo existia esse alerta do pecado que estava acontecendo na cidade? Lá em Jeremias capítulo 25. Por quanto tempo Deus alertou o povo daquele pecado que iria acontecer algo com eles? Jeremias capítulo 25, versículo 1. Vocês estão comigo, amém? Estou falando. Oi? É capítulo 25 de Jeremias. Estou falando meio devagar hoje, que eu estou um pouco afônico, deu um pouco de rinite. Mas Jeremias capítulo 25, olha só como está relacionado com o que aconteceu depois com Neemias. Jeremias 25, versículo 1 diz assim: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano do 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano em que era o 1º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-lo tenho anunciado, mas vós não escutaste. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutaste, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Veja que interessante. Quanto tempo eles ficaram alertando aqui? Alguém lembra aqui no versículo que nós lemos? 23 anos avisando. 23 anos avisando que iria acontecer algo. Aqui, dentro do contexto, se você ler todo o capítulo 25, fala dos 70 anos do cativeiro babilônico, que aconteceria com Jerusalém. Mas foi 23 anos avisando, a palavra do Senhor veio através do profeta, ele de madrugada, depois veio através dos servos, avisando, olha, vai acontecer, se vocês não se converterem, vai acontecer uma desgraça nessa cidade, e Deus vai colocar a mão sobre essa cidade, e vocês vão ser levados cativo. Até fala aqui no versículo 9, olha só o versículo 9, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo. Até o rei Nabucodonosor era servo do Senhor naquele momento, para colocar juízo sobre Jerusalém. E eles foram levados cativo porque não deram ouvidos à voz do Senhor. Vamos tentar trazer para nós hoje? Quanto tempo nós estamos sendo avisados de que isso que está acontecendo conosco, com a nossa família, com o nosso casamento, com o nosso relacionamento como igreja, seja o que for, quanto tempo você tem sido alertado de que você deve mudar, esse seu vício está prendendo você? Quanto tempo você está sendo alertado? Deixe de fazer isso, deixe de praticar aquilo. Aí o texto fala que eles não deram ouvidos. Tem gente que só vai lembrar de Deus quando estiver olhar para cima, quando estiver no fundo do poço, né? Tem gente que só busca Deus quando está lá no fundo do poço. Então, o alerta faz parte de Deus. Então, quando você vem para a igreja de Cristo, você ouve a palavra de alerta. Tudo isso que aconteceu com ele serve para nós como exemplo.
Você pode aprender com seus próprios erros ou com os erros dos outros, que é melhor, né? Quando você aprende com os erros dos outros é melhor. Agora com o nosso próprio dói muito. Então, quando Neemias ouviu tudo isso, todo aquele lamento, todo aquele reconhecimento, ele pediu perdão a Deus e começou a agir. Então, para concluir essa reflexão, que vamos continuar na próxima quarta-feira, sobre as atitudes de Neemias, para que possamos reconstruir os muros de proteção ao redor da nossa família, além de reconhecermos a necessidade de reconstruir, além de buscarmos o Senhor em oração, choro, jejum, temos que reconhecer o pecado coletivo e individual, que acontece. Muitas vezes ninguém erra sozinho, sempre existe outros que estão em pecado também junto com aquela pessoa. Mas quando o pecado é individual, nós temos que buscar aquela pessoa e buscar no Senhor para que a pessoa possa voltar. Agora o texto fala que era um coletivo lá em Neemias. Era todo o povo que estava errando. Então nós vamos orar para que Deus nos ajude a reconstruir os muros que caíram do nosso lar, de forma certa. Primeiro passo, reconhecer que precisa reconstruir. Segundo, chorar, jejuar, orar, lamentar por alguns dias, não ficar parado no tempo, reconhecer o pecado e pedir a ajuda de Deus. Nós vamos ver a sequência na próxima semana. Vamos nos colocar em pé, nós vamos ter uma palavra de oração e um louvor. Que Deus possa ministrar essa palavra no nosso coração. Que o Espírito Santo leve a ter o entendimento individual, que você possa sair daqui nessa noite crendo que Deus te ouviu. A situação que estamos hoje vivendo, muitas vezes pode ter sido resultado do nosso próprio pecado. Como não somos uma ilha, pode ser resultado do pecado do outro, e nós estamos sofrendo junto. A igreja é como um corpo, sofremos também quando alguém está padecendo. Então, se você está com o lar hoje precisando reconstruir o muro, peça a direção de Deus, reconheça que precisa.